Meus queridos irmãos, nós pedimos ao Cristo que nos ampare, nos ilumine o pensamento, para que possamos proveitosamente prosseguirmos nesse salutar estudo dos temas espíritas, que são inesgotáveis. Nós seríamos capazes de escrever muitas laudas listando os possíveis temas espíritas, porque estamos diante do universo. O universo é a obra divina por excelência, que abrange latitudes inimagináveis para a nossa mente humana. E cada escaninho do universo seria um tema espírita. E nós temos, ao longo desses anos, a cada segunda-feira, abordado um desses temas que nos são trazidos pelos mentores espirituais. A eles o mérito desse trabalho, que nós somos apenas mais um companheiro, um traço de união entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. A esses diletíssimos, especialíssimos amigos que nos amam profundamente, eles nos tratam com um carinho inimaginável. As pessoas que às vezes se sentem solitárias pensam assim equivocadamente. Ninguém está esquecido, ninguém está abandonado. Nós temos amigos boníssimos do mundo espiritual que velam pelo nosso bem-estar. Só que são amigos que nos trazem um carinho com oportunismo, sem nos precipitar na leviandade que às vezes nós exploramos os amigos que nos querem bem, porque somos ainda espíritos modestos na evolução e carentes da ajuda do nosso semelhante. Mas o Evangelho é muito claro nisso. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá que colher. Então, quando nós damos amor, damos amizade espontânea, desinteressada, recebemos, pela lei do retorno, este mesmo carinho e amor que demos para o nosso próximo. Essa é a lição do livro máximo, que é o Evangelho do Cristo. Se os vossos olhos forem trevas, quais grandes trevas verão? O Senhor, ao nos passar essa lição, ele quis nos prevenir contra o pessimismo. E mais adiante, Jesus volta a nos chamar a atenção com a expressão "tende bom ânimo". E a doutrina espírita é aquela mensagem eterna de esperança para todos aqueles que gravitam no mundo material ou em torno dele, na espiritualidade menor. O Cristo não esqueceu, como grande psicólogo da história, de levantar o nosso ânimo. Tende bom ânimo. O rádio, a TV, jornais, revistas, noticiam panoramas sombrios. A ênfase é dada ao negativo, mesmo com descaso para as boas coisas que existem, mas que são sempre colocadas de lado pela imprensa para carregar nas tintas, naqueles cenários grotescos que nós temos visto nesses dias na televisão, uma baderna, uma agressão ao patrimônio público e privado, bens de consumo preciosíssimos, queimados, incendiados, ônibus
que servem à própria população, incendiados nas vias públicas. Nós vemos isso com extremo pesar. Diria-se até parece que para ser visto um noticiário precisa ser tenebroso. Então nós nos perguntamos, afinal de contas, onde estamos, o que queremos. Nós, assim, num lampejo, passamos a recordar aquelas expressões, diríamos assim, poéticas, de um nativismo lírico que Jesus nos trouxe nas suas lições de sabedoria. Dizia ele: olhai os lírios dos campos, não fiam, nem tecem, mas nem Salomão, no auge da sua glória, vestiu-se como um deles. Coisa bonita esse quadro. Olhai os lírios dos campos. E segue o mestre: olhai as aves dos céus. Elas não semeiam, não ceifam, não guardam celeiro, mas o Pai os alimenta. É uma face poética da mensagem do Evangelho. Diante dessas colocações sublimes que o Senhor nos dá, nós ficamos assim a meditar com aqueles apóstolos diante da cruz. Ficavam eles assim entristecidos de dor e de desapontamento, porque eles só podiam compreender as conquistas, as glórias terrestres. Jesus, percebendo isso, a eles dirigiu sua palavra, dizendo: vós estáis tristes, mas vos alegrarei, o mundo se alegrará, porque este é um momento de glória, este é o momento da vitória. Então, meus amigos, como nós, seres humanos, estamos distantes desses ensinamentos. Nós falamos muito a respeito do Senhor, do Cristo, mas sempre naquele sentido de um louvor, de um reconhecimento. Mas o que nós precisamos mesmo é transformarmos essas lições celestes na nossa vida comum. Amar os inimigos, será que nós fazemos isso? Amar a Deus sobre todas as coisas? Ou nós amamos aquele Deus metálico, que é o Deus do dinheiro, que não tem ateus, só tem crentes no fio metal? É uma distorção daquelas luzes que o Senhor nos trouxe no seu Evangelho. Então, foi por isso que Allan Kardec nos deu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Novo Testamento comentado item a item. Lição a lição do Evangelho do Cristo está comentada no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós ficamos assim felizes ao meditar nessas lições que nos chegam da espiritualidade, que nos toca profundamente. Sentimos essa vibração superior que nos chega através do comentário das páginas que o Evangelho nos traz. O Cristo não nos deixou órfãos. Quando nós vemos Jesus pregado numa cruz simbólica, naturalmente uma imitação do que é mais infeliz, que foi aquele momento em que os seres humanos rejeitaram a luz, condenando o Salvador do mundo a uma das mais infames crucificações daqueles tempos, ao lado de dois ladrões,
de dois criminosos comuns. O objetivo era massacrar o cristianismo para que ele não iluminasse o mundo. E vieram os homens e transformaram aquele Cristo descalço em templos suntuosos, forrados de veludo, mármore de Carrara e todas as suntuosidades douradas da vida terrestre. E dizendo, aí está o cristianismo. Lé do engano, amigos. O cristianismo é uma mensagem de simplicidade. Ela não é partidária do culto exterior, das feições externas do mundo, mas sim nos caminhos internos do coração. Nós vemos na televisão a chamada caminhada Marcha para Jesus. Nós pensamos que a marcha para Jesus é pelos caminhos internos dos nossos corações. Nós ficamos olhando aquelas velhas crenças teológicas do horror que nos falam de penas e sofrimentos eternos. Essas ideias criaram na alma humana estigmas de insalubridade, de horror, de terror. E a doutrina espírita veio justamente para desmistificar essas coisas, mostrar que Deus é amor, Deus é bondade, que o universo foi plasmado para o bem infinito e que todos os filhos de Deus são beneficiários dessa herança. O contexto espírita baseia-se nas leis naturais de consolação e esclarecimento, convidando-nos, chamando-nos a todo a um crescimento espiritual extensível àqueles companheiros nossos de jornada terrestre. A literatura espírita está referta de mensagens positivas dentro de um realismo, sem pieguices, porque nós sabemos que o que fizemos no ontem, temos que reparar no hoje. Essa é a lei, da qual ninguém tem como fugir. Todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo nos trazem mensagens de otimismo, porque a tristeza é uma fuga, o pessimismo é um veneno. Recebamos com altruísmo os obstáculos da vida com pensamentos positivos, e nós saberemos vencer essas dificuldades que nos assolam a vida, para que nós sejamos sempre com o Cristo, irmãos de caminho, com o coração pulsando no peito pela felicidade nossa e dos nossos semelhantes. A doutrina espírita vem nos convidar a novos quadros na nossa mente de amor, beleza, para que possamos plasmar, apacentar um terreno dentro das nossas próprias mentes, transformando-as num jardim florido. Porque, meus queridos amigos, tudo acabará bem. Não há razão para pessimismo, porque tudo acabará bem. O universo foi plasmado para o bem infinito, e todos os filhos de Deus são beneficiários deste bem. E nós, inseridos nesse contexto, também seremos beneficiados no correr dos milênios da nossa evolução planetária. Nós olhamos assim os nossos dias modernos, às vezes,
com extrema preocupação. Mudaram os focos da preocupação. Num passado próximo, a preocupação humana era com a guerra atômica, que ela acabou não vindo e não virá, porque os homens são capazes das loucuras inúmeras. A guerra atômica é todo aquele que tirar o artefato nuclear o faz contra si próprio, envenenando o ar, dificultando a vida. Hoje, nos tempos modernos, nós estamos com outras preocupações, como segurança pública. As pessoas perderam a tranquilidade de andar pelas ruas, especialmente à noite. Nós vemos o crime campear por todos os lados, e eu estou convencido que nós estamos vivendo aqueles tempos previstos no Apocalipse de João, que fala da besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse não é uma pessoa, não é uma instituição, mas um estado de coisas. É esse estado que nós estamos vivendo na atualidade, em que parece toda a ordem pública perturbada por mil caminhos, especialmente pela criminalidade. Então, queridos amigos, nós olhamos tudo isso, é o nosso momento histórico evolutivo. Mas se nós focarmos as nossas vistas lá no nosso amanhã, veremos um mundo inteiramente diferente. Como dizia José Fuseira, foi um grande companheiro espírita do Rio de Janeiro, a dor e a luz salvarão o mundo. A dor que nós dela temos horror e queremos distância. Na nossa farmácia doméstica, pode faltar tudo menos analgésico, porque queremos a dor bem distante. Nós temos um inteiro laboratório de produtos farmacêuticos para combate à dor de todos os tipos. Mas a dor, meus amigos, ela é a nossa irmã. Ela é um sinal físico de que nós fizemos algo de errado. Nós nos comprometemos no ontem e no hoje, gerando as reações naturais para a nossa retificação moral e pessoal. Cremos, meus amigos, piamente. É evidente que nós não queremos sofrer a dor, não desejamos a dor. Nem Deus deseja a dor, porque se Deus desejasse a dor, não teria nos dado a anestesia, que foi desenvolvida por um dentista suíço, que foi um pesquisador. Ele sentia muita pena dos pacientes nos tratamentos dentários, que sofriam muito nos tratamentos. Então, ele pesquisou uma forma de atenuar o sofrimento dos seus pacientes e foi um dos primeiros cientistas a pesquisar uma medicação que aliviasse o quadro da dor. Então, nós somos especialistas em dor, em evitar a dor. Mas a dor é aquela irmã nossa que vai nos empurrando em direção a uma vida melhor. Se alguma coisa não vai bem, a dor chama a nossa atenção. E nós buscamos a ajuda médica ou a orientação das pessoas mais sábias para a nossa retificação comportamental, evitando o sofrimento. Então, quando olhamos lá na frente e vemos um mundo melhor, vale a pena a nossa luta atual. Nós trabalhamos muito nas nossas lutas, nos esforçamos por corrigir as nossas imperfeições e chegaremos a uma situação superior num futuro de glórias, graças às oportunidades reencarnatórias. Aqueles espíritos com os quais não conseguimos conviver pacificamente,
nós os recebemos como filhos, como cônjuge, como pais, como irmãos, para que nós aprendamos aquelas lições inovidáveis do Cristo, do amai-vos uns aos outros, amai-vos como eu vos amei. E Jesus, diante dos apóstolos desapontados, Jesus disse: este é o momento da glória, é o momento da vitória. E os apóstolos ficaram perplexos, como alguém pendurado numa cruz, crivado de furos, daquelas lanças agressivas dos romanos, podia dizer que aquele era um momento de vitória. É que as glórias espirituais pairam em patamares diversos dos nossos patamares humanos. A nossa glória humana é o conforto físico, é o estômago cheio, as nossas vaidades atendidas, todo o nosso conforto doméstico, todas as nossas fantasias e firulas humanas. Isso é para nós a vitória. Ao passo que, naquele momento, Jesus dizia: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Meus amigos, buscar o Evangelho para resolver os nossos problemas materiais é o pior equívoco que nós cometemos. É mesmo que pegar uma fruta, jogar a polpa fora e ficar com a casca. O Evangelho tem uma substância, um néctar divino para o nosso conteúdo espiritual, para a nossa transformação espiritual. E nós não podemos tratar a mensagem do Senhor de uma forma simplista, porque as nossas necessidades espirituais nos pedem aquele pão de vida que é o ensinamento do Cristo. Nós falamos aqui há pouco no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o comentário de um a um dos ensinamentos do Evangelho. O Evangelho vale pelos seus ensinamentos, menos pela forma literal, porque ele foi gravado, nos foi trazido numa época distante, quando as formações linguísticas eram diferentes da atualidade. Falava-se de outra forma, as figuras eram outras. E trazer para um contexto moderno aquelas expressões, foi necessário juntar os ensinamentos de muitos espíritos amigos, sábios, e sobre cada ponto do Evangelho, cada espírito deu a sua mensagem, o seu ensinamento. E todas aquelas linguagens antigas, aquelas figuras daqueles tempos apostólicos, elas foram convertidas numa linguagem moderna, respeitando a gramática francesa, considerando-se que a maioria desses escritos vieram através de médiuns franceses em Paris, sob a orientação de Allan Kardec. Foram, assim, momentos de história dos mais aquecidos dos ensinamentos da época. Então, Allan Kardec foi aquele missionário que soube reunir um grupo de médiuns psicógrafos, os mais requintados nas suas faculdades, com, em especialidade, 4 adolescentes, 4 meninas, e uma delas tinha apenas 12 aninhos de idade. Então, a gente lê do original francês
aquela psicografia daquela menina de 12 anos é assim, cativante. Há excelentes traduções para o português, por vários tradutores que editaram o Evangelho segundo o Espiritismo, do original francês, e nós ficamos assim, encantados com aqueles textos soberbos, saídos da mão daquelas quase crianças. Uma menina tinha 12 anos, outra 13, outra 14, e a outra tinha 15 anos. 12 aos 15, e nos dá um livro desta grossura. Foi realmente um trabalho magnífico. E cada ponto é estudado com carinho e bem esmiuçado para tirar todas as dúvidas. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo provavelmente é o livro mais lido pelos espíritas, porque ele vai fundo nas nossas almas. Então, amigos, essa é a razão por que falamos hoje a respeito do otimismo. O otimismo, a nossa saúde passa pelos pensamentos otimistas, porque pensamento é força indutiva. Nós criamos matérias mentais com os nossos pensamentos, e se os nossos pensamentos são negativos, criamos matérias mentais nefastas, que agridem a delicadeza do nosso corpo espiritual, gerando reflexos danosos no nosso soma orgânico. Então, amigos, precisamos ter cuidado com esses pensamentos perturbadores do pessimismo. Por isso que Jesus nos disse: tende bom ânimo, para que nós possamos arrostar os percalços do caminho de cabeça em pé. Repetindo o começo de nossos comentários, se os vossos olhos forem trevas, quais grandes trevas verão? Nós olhamos alguma coisa e fazemos a nossa interpretação, damos a nossa interpretação. E se os nossos olhos forem trevas, daremos trevosas interpretações. E é o que nós vemos na imprensa. A nossa imprensa, ela é um produto a ser vendido. É necessário chamar a atenção das pessoas, mesmo que para o negativo, para o dramático, para o triste, para o feio, para o doloroso. Você liga a sua televisão no noticiário, aquilo é um verdadeiro banho de sangue, lamentavelmente. E não é um problema localizado, é aqui em São Paulo, não, é no mundo inteiro. Há países que vivem uma belicosidade dolorosa entre si. Nós vemos nos noticiários o problema da Síria, como vive aquele povo hoje. É bombardeio, bombas para todos os lados. Aquela população deve sofrer horrores, porque não há água, não há luz, não há gás, não há um comércio, não há abastecimento, não há um serviço médico, não há dentista, não há nada. E como fica toda aquela massa humana entre tiros e bombas, e sem nenhum suporte social, econômico, qualquer funcionalidade popular está inviabilizada. Então é um povo que sofre extremamente. Agora, meus amigos, quem semeia ventos, colhe tempestade. Quem está passando por isso, está colhendo o que semeou no passado. Quando nós semeamos intranquilidade no nosso próximo, chega o dia de colher essa intranquilidade a nosso turno. São as lições que nós mesmos nos damos com o nosso procedimento, o nosso comportamento. Por isso, companheiros, tenhamos
um espírito otimista. Tudo passaremos, tudo será necessário, mas lá na frente seremos todos espíritos redimidos, que cumprimos os nossos deveres, complicamos a vida do mundo, mas resgatamos através das provações necessárias. Então, meus amigos, que o Senhor nos ajude, nos ampare, nos fortaleça, para que nós possamos levar até um futuro glorioso todas as nossas lutas. Que o Mestre nos abençoe, nos ampare, que assim